Democracia no Brasil, reflexos das eleições. Esse é o tema do Em Pauta de hoje. Está aqui no estúdio para falar conosco Henrique Kesk, cientista político, e também Jacob Bervang, do Direito Eleitoral. Já falamos bastante no primeiro bloco e nós encerramos o primeiro bloco falando da reforma eleitoral. Eu já quero seguir falar sobre esse assunto, mas antes eu queria voltar um pouquinho na questão das eleições. A gente teve um número bastante grande de abstenções, 21% de abstenções, 4% de votos brancos, não, 4 de nulos e 1 de branco. Esses números, o que eles representam? Em primeiro lugar, a questão fundamental é a questão do voto obrigatório. Tem uma discussão interessante aí e num determinado momento pode parecer muito atrativo o voto livre, mas na atual conjuntura histórica brasileira nós não estamos realmente preparados para isso. O voto obrigatório ainda é necessário para aprofundamento da cidadania, é uma espécie de exercício que o brasileiro faz da cidadania. 21% de abstenção, são 28 milhões de votos, é uma abstenção que está mais ou menos dentro da margem das eleições anteriores, só que um pouco maior em termos numéricos. Mas pode talvez ser entendido também como uma espécie de protesto, eu acho importante. O voto nulo também é uma forma de protesto. O importante é que nós temos que garantir o máximo de representatividade possível nas nossas instituições políticas. A Alemanha comemorou a segunda vitória da Angela Merkel com a participação de só 20% do eleitorado, e a Angela Merkel é eleita só com 12% do eleitorado. E ela é considerada a mulher mais poderosa do mundo atualmente, mas isso fulmina pela base a representatividade política. Então, no nosso histórico, me parece que 28 milhões de abstenções é um número muito elevado. Ouvindo o número absoluto, parece muita coisa, né? Mas ainda assim, me parece que nós precisamos desse instrumento da obrigatoriedade do voto para consolidar o segundo pilar da democracia, que é a cidadania ativa. E é importante o nosso ouvinte, o nosso telespectador compreender que agora a participação política não se encerra com o voto. Inicia-se o verdadeiro terceiro turno, a participação efetiva na fiscalização dos atos dos eleitos, a cidadania ativa. O voto não é algo do que nós devamos nos livrar, não é esse o sentido. Então nós temos que reverter essa cultura política instalada. O voto é o primeiro momento, é o ato em que tu concede a alguém o poder de te representar. E depois tu tens que fiscalizar para verificar se realmente o eleito está realmente te representando ou não. Então nós começamos agora o verdadeiro outro processo da democracia, que é a participação política via cidadania ativa, via sociedade civil organizada, sindicatos e tudo mais. Se não tivéssemos o voto obrigatório, não teríamos talvez uma grande participação? Se na Alemanha chega a 20%, tu acha que nós chegaríamos a quanto aqui? 10%? Ou se essa nossa participação ficaria muito... Não teria representatividade política? Exato. Não elegeríamos representantes efetivos? Fragilizaríamos as instituições? Porque uma coisa é tu eleger um presidente da República com 54 milhões de votos. Outra coisa é tu eleger com 10 milhões de votos. Num eleitorado de 143 milhões. Não sei se tem alguma coisa a colocar ainda em relação a isso? Eu vou nessa mesma direção. Imagina se a obrigatoriedade dos pais de enviar seus filhos para a escola não existisse. Seguramente, poucos mandariam seus filhos para a escola. Num país desenvolvido como a Alemanha, na Europa, a participação popular, mesmo nos Estados Unidos, é baixa. Se fosse livre, também não iriam. Ao menos naquele momento, naquele dia, o eleitor é obrigado a refletir que seja 10 minutos. Que, afinal, quem é que vai ser responsável pelo destino do nosso país? Aliás, Platão já dizia que a massa ela não cria consciência. É complicada essa questão toda da democracia e é o melhor caminho que nós temos para atingir o processo de desenvolvimento. Os países mais desenvolvidos do mundo são justamente aqueles países onde a democracia se faz presente. Então, 54
milhões de eleitores significa muito, sim. Não são poucos votos. Né? E nós tivemos do outro lado, próximo a esse número, para o Aécio Neves, que também são muitos eleitores. 51 milhões e alguma coisa. Exatamente, 51 milhões, que buscam um outro caminho. Mas esse caminho só pode ser através de um programa, de uma discussão, de uma volta às bases, enfim. E o povo entendeu que o melhor caminho nesse momento seria a escolha da Dilma. Frustrou muita gente, frustrou, e do outro lado apontou o caminho do acerto. Alguém disse, pois é o povo mais pobre do Nordeste que foi decisivo. Não, a maior parte dos eleitores moram no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul do Brasil. E mesmo assim, a oposição não foi vitoriosa nesse momento, e aí me parece que faltou clareza no projeto. Houveram denúncias contra o atual governo e, de certa forma, muitos eleitores perceberam que também os que denunciam a atual corrupção também apresentam problemas. Enfim, eu julgo o resultado final dessas eleições como algo extremamente positivo, porque nós não temos uma história de democracia nesse país. Uhum. Apenas 3 presidentes eleitos pelo voto concluíram seu mandato, que foi Juscelino, eleito pelo voto, foi Fernando Henrique Cardoso, Collor não terminou, o Lula e agora Dilma. Na verdade, estamos no 4º presidente. Isto é algo recente. É algo extraordinário e que a oposição tem que entender isso. Os partidos políticos têm que se renovar, porque, do contrário, a busca pelo poder, que deve ser todo o objetivo do partido político, e ele deve se dar ao longo dos 4 anos, não vai ocorrer. E serão mais frustrações ali adiante. A gente falava em reforma política. O que seria uma reforma política ideal? O senhor estava falando que seria interessante, mas é muito complexo de se colocar em prática, né? Aí é uma opinião pessoal. Primeiro, acabar com a reeleição, o Instituto da Reeleição, quem sabe 5 anos. 2, fazer que as eleições a nível de municipal, estadual e federal coincidam com a mesma data. 3, acabar com o Senado. 4, essas são tudo opiniões minhas. Claro. A reeleição dos deputados e senadores também, no máximo, uma recondução. E depois você volta para a atividade da vida civil, enfim, para que não se torne um político profissional. Agora, eu vejo com muito ceticismo essa possibilidade da convocação de uma constituinte exclusiva. Se o povo não for para a rua, e aí eu quero ver se a oposição efetivamente vai se mobilizar e a sociedade civil, sindicatos, igrejas, para exigir que seja convocado um plebiscito para, enfim, a constituição de uma constituinte exclusiva, a composição. Porque o Aécio agora está numa sinuca de bico, porque durante a campanha eleitoral ele disse claramente que ele também queria uma reforma política. Então agora nós temos que exigir. Então a reforma política terá que vir no sentido de remodelar o formato do Estado Democrático de Direito. Nós estamos com o formato dado pela Constituição de 88. Com o processo de redemocratização do final do governo civil-militar e o processo eleitoral que se seguiu depois, as forças políticas ali reunidas elaboraram este conjunto de medidas. Tem 80 emendas essa Constituição. Então, mas por que é que temem a convocação de uma constituinte específica? Porque ela tem amplos poderes de remodelar completamente a forma do Estado brasileiro. E isto mexe exatamente nas estruturas de poder que há 25 anos se perpetuam nos cargos. Se nós examinarmos, por exemplo, os eleitos no Brasil inteiro, ainda são oligarquias regionais.
Não há, por exemplo, uma alternância efetiva Oxigenação. no poder. Não há uma renovação. Então, estas regras do jogo democrático precisam realmente ser modificadas, mas então nós precisamos de vontade política para fazer. E eu só reconheço essa vontade política nos 54 milhões de votos da Dilma e nos 50 milhões de votos do Aécio, que agora terá que haver aqui uma composição para que isso efetivamente ocorra, para que não fiquemos reféns desta classe política profissional. Bom, mas eu faço a mesma pergunta que eu fiz para o professor Jacob. O que seria essa, na visão do senhor, né, na sua opinião, o que é necessário mudar? Eu concordo com os itens que o professor Jacó disse, eu acrescentaria, nós temos que limitar a formação de partidos políticos. Também. Porque não é possível 28 partidos com representação no Congresso, cada um, na verdade, vendendo seu apoio em nome de uma governabilidade e formando essas coligações que são uma colcha de retalhos que não tem a mínima preocupação ideológica ou programática e que tem uma única preocupação justamente de obter parcelas do poder daquele que foi eleito no executivo. Então, é essa clientela que precisa ser desmanchada. E outra coisa importante, eu estou discutindo isso. Financiamento público-privado. Isso, o financiamento público da campanha. Já ia chegar na questão da corrupção, que foi um tema discutido na campanha. Mas o problema é que a mídia focou somente a corrupção passiva. Ou seja, o diretor da Petrobras, que recebe propina, o funcionário público, que ele é corrompido, o polo passivo. Mas e o polo ativo, Jacó, da corrupção, que é o empresário que pagou a propina, o empresário que formou um cartel com outras empresas para fraudar licitações, que é isso que está ocorrendo no Brasil. As maiores empreiteiras do país, na verdade, elas são clientes das obras que o Estado realiza. Esse corruptor ativo também precisa ser punido. A mídia publicou, inclusive, com os desenhos bonitos ali, com os oleodutos do dinheiro chegando nas empresas. Mas não se falou em punir empresário. Ele é o corruptor ativo, porque ele pagou propina para ter a licitação dele aceita. Por que não denunciou isso? Claro. Então, nós temos que realmente aprofundar a democracia em todos esses sentidos. A lei permite que se chegue ao corruptor ativo, mas não se denuncia que o empresário também participou do processo. Então, uma reforma política seria, neste sentido, geral, que estabelecesse outras regras para o funcionamento do jogo democrático. Bom, eu preciso encerrar o programa. Professor, gostaria de colocar mais alguma coisa rapidamente que a gente não falou aqui ainda? Eu acredito que todas as outras reformas, como a reforma tributária, ela só é viável com um novo parlamento e novas regras. Eu acredito no Brasil, eu acredito. E só existe a democracia se existir uma oposição forte. E nós temos hoje uma oposição bem constituída. Meu ponto de vista, me parece que falta clareza num programa, num projeto. E ele não ficou claro para a população, para o eleitor. No programa do Partido dos Trabalhadores, que a Dilma representa, parece que ficou bem mais claro o que se pretende. Por outro lado, Aécio Neves pecou muito pelo fato de não ser claro para o eleitor. Afinal, esse é o nosso caminho. Nós vamos voltar mais para o controle da inflação. O que significa isso? Reduzir, por exemplo, a questão da inflação. Isso significa, do outro lado, aumentar obrigatoriamente o desemprego. E aí ninguém quer assumir esse ônus. Então, me parece assim, ó, Henrique, os que não estão assistindo em casa, que o Brasil é viável, é preciso participação, a democracia tem que ser consolidada mais ainda e o Brasil tem um futuro brilhante pela frente. E se espera que nas próximas eleições haja mais consistência nos projetos, principalmente da oposição. Professor Henrique. Nós somos a 5ª economia do mundo, Jânia. Então nós precisamos realmente amadurecer como nação. E isso se dá através de um enfrentamento. E eu acredito que o povo brasileiro precisa acordar para o fato de que toda e qualquer decisão, toda e qualquer opção,
ela vai ter um caráter positivo e um caráter negativo. Eu não posso idealizar nada além disto. Então, o enfrentamento é necessário para o nosso amadurecimento, e eu também concordo com o professor Jacó, eu acredito nesta nossa capacidade de superar estes desafios que a própria contemporaneidade apresenta para o Brasil como uma nação emergente, como exemplo de democracia para o mundo inteiro. Obrigada pela participação de vocês. Espero que você em casa tenha gostado do programa e que a gente possa refletir ainda muito sobre esse assunto. Nós ficamos por aqui com Em Pauta. Você também pode sugerir um tema para a gente debater aqui, tvfevale, @fevale.br, também somos democráticos. Nos acompanhe no Facebook e no nosso YouTube. Até semana que vem. Tchau, tchau.